Faz 40 anos que cientistas do mundo todo travam uma batalha contra o vírus que assombrou o início da década de 1980 e já fez mais de 35 milhões de vítimas no mundo, o HIV. Nesta edição do Viver Melhor, vamos falar sobre os avanços da ciência, as conquistas e os desafios envolvendo o vírus da imunodeficiência humana. De incurável e letal, a AIDS passou a ser tratada como uma doença crônica que demanda tratamento ao longo de toda a vida. O acesso universal e gratuito a medicamentos é diferencial do programa de HIV/AIDS brasileiro, mas o retrocesso na conscientização e a alta de casos entre jovens preocupam especialistas. O estigma e o preconceito também são barreiras que ainda precisam ser vencidas. A AIDS é uma doença do sistema imunológico causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Na década de 1980, matou milhares de pessoas e intrigou a comunidade médica. Foram 81, foram diagnosticados os primeiros casos de AIDS e notificados. Era uma doença até então desconhecida, só se sabia que as pessoas começavam a baixar a imunidade absurdamente e acabavam morrendo por infecções fúngicas, por bactérias, por determinados tipos de câncer. Somente 2 anos depois da notificação dos primeiros casos de AIDS foi que se descobriu sua real causa. E a partir de então a ciência começou a correr atrás de tratamentos. Cristiano descobriu que tinha HIV aos 18 anos, em 1988. Na época, ele recebeu uma sentença de morte. Eu fiquei de 88 a 95 esperando uma morte que não vinha. Eu fiquei lá esperando, que a médica disse: não tem tratamento, vamos torcer para você conseguir estar vivo até quando surgir a medicação. E aí, só que não deu tempo, no ano de 94, a doença veio com toda a força e crueldade. Eu fui um doente terminal de AIDS, né? Aí em 95 surgiu o coquetel, e aí eu passei a tomar e a minha saúde foi restaurada. No auge da epidemia do HIV no mundo, conforme o vírus ia se espalhando, os noticiários da época reforçavam os estereótipos da AIDS. Sofri preconceito no ambiente de trabalho, né? Eu trabalhava na Câmara, o garçom que servia o gabinete começou a separar meu copo, ninguém queria usar o banheiro que eu usava, o banheiro que todo mundo usava eu não podia mais usar, razão pela qual eu me aposentei por invalidez, para não ter que passar por isso. A imagem ainda domina o imaginário popular, mas hoje o tratamento pode garantir uma vida normal. Olha, conviver com HIV é a coisa mais tranquila do mundo. A gente tem que desmistificar isso. É uma doença crônica tratável como qualquer outra, como diabetes e hipertensão. Eu tomo um coquetel meio-dia e um outro meia-noite e ponto. Eu faço tudo que você pode fazer. Eu não tenho restrição nenhuma, né? Até se eu quisesse transar sem preservativo eu posso, porque eu estou indetectável, eu não transmito mais o vírus. Entendeu? Então, assim, eu posso tudo. É uma vida totalmente normal. Apesar das mudanças, o preconceito contra pessoas soropositivas continua, mas Cristiano passou a combatê-lo por meio da informação. Atualmente, ele preside a ONG brasiliense Amigos da Vida, que apoia homens e mulheres com HIV. A iniciativa de criação da rede de apoio foi do pai do Cristiano. Meu pai disse: vamos dar cidadania. Ou seja, vamos defender o direito das pessoas vivendo com HIV/AIDS. E a partir daí a gente passou a trabalhar com esse carro-chefe que é a assessoria jurídica para as pessoas vivendo com HIV/AIDS no âmbito do direito previdenciário, trabalhista, civil e na saúde suplementar. Bom, e para falar sobre as questões que envolvem as causas, consequências, os tratamentos contra a doença, neste primeiro bloco do Viver Melhor, eu converso com o infectologista, Dr. Ricardo Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, obrigada pela participação, Dr. Ricardo. Olá, tudo bem, pessoal? Eu que agradeço pelo convite.
Bom, vamos falar sobre HIV/AIDS, 40 anos, né, desde a descoberta, 1981, nos Estados Unidos. Nós já avançamos muito, que bom, estamos nesse caminho, né, de, quem sabe em breve, né, doutor Ricardo, vacina, tratamento cada vez mais eficaz contra o vírus, mas cura, a gente não pode falar ainda em cura? Ainda não, né? Estamos pesquisando, tem bastante gente interessada nisso, mas eu gosto de dizer que a cura ela é super importante, mas ela não é a solução da epidemia de HIV. Agora, na minha opinião, acho que a gente tem que focar os nossos esforços em prevenção. E as pessoas, a sociedade, ela conhece já 40 anos depois quais são os métodos de prevenção contra HIV/AIDS? Olha, durante 35 anos desses 40 de epidemia de HIV/AIDS, a gente só teve aquelas medidas de prevenção que a gente chama de comportamentais, que são não ter relações sexuais, ter relações sexuais sempre com a mesma pessoa ou ainda usar o preservativo. A gente teve como principal pilar de prevenção nesses anos todos que se passaram o uso da camisinha. Agora, mais recentemente, de uns 5 anos para cá, começaram a se multiplicar os métodos de prevenção. Então, o que eu acho é que a população sabe muito bem as comportamentais, mas ainda não conhecem os métodos novos de prevenção, como, por exemplo, as profilaxias pré e pós-exposição, PEP e PrEP, respectivamente. Quais? Explica pra gente. São métodos que conseguem inibir o aparecimento da doença? Não, eu estou falando do uso de medicamentos antirretrovirais com objetivo de prevenção. Quando eu trato uma pessoa que vive com HIV, por exemplo, eu faço com que ele não só se mantenha com saúde, mas também com que ele deixe de transmitir o seu vírus para outras pessoas. É uma pessoa que não transmite o seu vírus por via sexual. Mas eu consigo usar o antirretroviral também na pessoa que não vive com HIV para prevenir. É isso que a gente chama de profilaxia. E já existe disponível no SUS, regulamentado, tanto a profilaxia pré-exposição quanto a pós-exposição. A pré-exposição, que é a PrEP, consiste no uso contínuo de um medicamento antirretroviral por uma pessoa que não vive com HIV, com o objetivo de preveni-la dessa infecção. Já a profilaxia pós-exposição, que a gente chama de PEP, ela é uma medida de urgência, como se fosse uma pílula do dia seguinte, que a pessoa pode tomar depois de uma relação sexual com risco de transmissão do HIV e que consegue bloquear a infecção numa situação de risco, né? Tanto a PrEP quanto a PEP já estão disponíveis pelo SUS para pessoas que têm indicação, pessoas com alto risco de infecção por HIV. E são essas as medidas de prevenção que eu acho que a população ainda não conhece. Mas, em geral, aquele coquetel, né, que a gente falava antigamente, ainda se usa esse termo, coquetel de medicamentos, são dezenas de remédios que a pessoa tem que tomar por dia. E, em linhas gerais, como é que funciona a vida, o tratamento dessa pessoa com HIV? O tratamento, que antigamente era chamado de coquetel, ganhava esse apelido por conta da quantidade de comprimidos que a pessoa tomava, né? Hoje em dia, a gente consegue fazer um tratamento extremamente eficaz, que vai conseguir controlar o HIV em mais de 90% das pessoas, que é o esquema preferencial aqui do Ministério da Saúde no Brasil, que utiliza 3 medicamentos, sendo que 2 deles estão dentro de um comprimido. Então, são 2 comprimidos que a pessoa toma uma vez por dia e, dessa forma, consegue manter o seu vírus controladinho. E, assim, terá toda a sua vida com saúde, qualidade de vida e sem risco de transmissão para suas parcerias. Doutor Ricardo, vamos lá. Mitos e verdades. A gente sabe que as pessoas têm várias dúvidas sobre a transmissão, sobre tratamento e outras questões envolvendo HIV/AIDS. Doutor Ricardo, antigamente tinha grupo de risco, né? Não só da comunidade LGBTQIA+, mas também tinha o grupo de risco das profissões de risco. Manicure, né? Quem fazia atividade ali com objeto cortante para transmissão. Tem isso? Verdade ou mito, se eu acabar compartilhando objetos cortantes, posso pegar HIV? Mito. A gente sabe que lá no começo da década de 80, criou-se o conceito de grupos de risco para tentar alertar, para tentar
proteger as pessoas que viviam em algum subgrupo que tinha uma prevalência aumentada de infecção por HIV, como é o caso de hemofílicos, como é o caso de homens gays e bissexuais, pessoas trans, trabalhadores do sexo. Mas a gente tem que lembrar que, primeiro, essa abordagem não funcionou, porque a epidemia continuou circulando nesses grupos e esse tipo de alerta não os protegeu. E depois a gente precisa lembrar que essa abordagem foi deletéria, foi ruim, e que até hoje a gente vive estigma em cima desses grupos, né? Cria-se aquela ideia de que se uma pessoa é gay, ela vai ter HIV, e se uma pessoa não é gay, ela não precisa se preocupar com HIV. Então, essa abordagem de grupos de risco sempre é uma abordagem errada, por isso que a gente não usa mais. A mãe passa para o filho automaticamente, a mãe que é soropositiva, mito ou verdade? Uma mulher que vive com HIV pode sim transmitir o seu vírus para o bebê que está na barriga. Isso a gente chama de transmissão vertical ou de transmissão materno-infantil. E a transmissão, ela acontece tanto durante a gestação, durante o parto ou durante o aleitamento materno. Mas isso se você não fizer nenhuma das estratégias para impedir a transmissão materno-infantil. Quando você trata a mãe e faz o parto do jeito certo e bloqueia o aleitamento materno, dando um remédio para secar o leite do peito da mãe e dar leite de fórmula para a criança desde que ela nascer, você consegue acabar com a transmissão vertical do HIV. Para a gente finalizar, mito e verdade, o homem é o grande transmissor? Bom, mais ou menos. Assim, a gente sabe que as diferentes práticas sexuais têm diferentes riscos de transmissão. Por exemplo, o sexo vaginal, se um homem está transando com uma mulher vaginal, dependendo de quem é a pessoa que tem HIV do casal, o risco de transmissão muda. Se o homem tem HIV e a mulher não, existe mais risco de transmitir do homem para a mulher do que se for o contrário. A mulher vive com HIV e o homem não. E qual é o risco dele se infectar por HIV dessa mulher? É menor do que do contrário, ele transmite para ela. A mesma coisa no sexo anal. O ativo com HIV tem mais risco de transmitir para o passivo do que um passivo com HIV tem de transmitir para o ativo. Bom, a gente já comentou aqui um pouquinho que desde a descoberta da doença são inúmeros os avanços da ciência em busca da cura e tratamento contra o HIV, mas o desafio para os cientistas é que o vírus, muitas vezes, ele fica adormecido dentro de algumas células. E ele é extremamente variável, ele vai sofrendo mutações dentro do organismo da pessoa. A equipe do infectologista Ricardo Dias, que é o diretor do Laboratório de Retrovirologia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, está ampliando estudos referentes a tratamentos, estratégias com intervenções múltiplas e uso de vacinas para a eliminação do vírus HIV. Vamos ver. A estratégia ela é múltipla. A gente usa várias intervenções para tentar diminuir a quantidade de vírus que a pessoa tem no corpo, que fica guardadinho, fica estocado, latente, ou seja, dormindo. Então a gente tem que diminuir essa quantidade. Uma das coisas que a gente faz, uma das estratégias, é o que a gente tem chamado de terapia celular avançada. Uma coisa que funcionou bastante na primeira fase do estudo. A gente pega a célula da pessoa, transforma essa célula dentro do laboratório, uma célula que vai fazer com que a gente ensine o sistema imune da pessoa a se defender do vírus, pega o próprio vírus da pessoa, pedacinhos dele, que a gente fabrica, e coloca junto com essa célula e injeta nele em 3 doses. É uma terapia celular, porque essa célula vai lá e vai ensinar o corpo dela a fazer uma coisa que esse corpo tinha esquecido, que é matar o vírus que está guardadinho, que está latente. Isso aí funcionou porque a gente teve evidências de que essa terapia ela foi muito imunogênica, significando que na hora que a gente dava a vacina, o corpo começava a reagir e começava a eliminar as células. A gente tinha sinais indiretos disso daí. Isso aí foi uma das intervenções. As outras
para a gente tentar diminuir essa quantidade de vírus que está guardadinho, é matar essa célula que tem o vírus que está guardadinho. Então a gente usou um medicamento que pode matar essa célula. É um medicamento que tem o nome de antiproliferativo. E a outra coisa que a gente faz é justamente acordar o vírus. Se ele está dormindo e a gente acorda, o nosso remédio do coquetel consegue eliminar esse vírus. Doutor Ricardo Vasconcelos, vamos voltar aqui à nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da expectativa dessa nova fase de estudos agora, coordenada pelo doutor Ricardo. Temos boas expectativas de um controle maior e qualidade de vida para esse paciente? Com certeza, né? O Ricardo Dias é o nosso exemplo aqui no Brasil de pesquisador que está debruçado em cima da pesquisa de cura do HIV. Mas, além dele, existe muita gente no mundo que está procurando, por maneiras diferentes, formas de conseguir eliminar o risco de uma pessoa que vive com HIV, que está sob tratamento adequado, que volte a aparecer com vírus no sangue no momento em que ela interrompe a medicação. E por que a gente quer isso? Porque, ainda que uma pessoa sob tratamento do HIV consiga recuperar sua imunidade e qualidade de vida, havendo a possibilidade de curá-la, vai ser muito bom, não só para a saúde dela, que ela não vai precisar tomar remédio para o resto da vida, mas também para aquela questão que a gente conversou agora há pouco, de discriminação, estigma. Mas aí eu pergunto para você, será que para conseguir trabalhar essa questão da discriminação, estigma, preconceito, a gente precisa de uma cura? Será que já não dá para começar a trabalhar isso antes da cura chegar? Eu gosto muito da pesquisa de cura, acho que ela tem que chegar logo, mas a gente não pode achar que é só quando a cura chegar que a gente vai ter um pouco de paz e conseguiremos trabalhar o preconceito no Brasil. A gente tem que trabalhar isso já. Excelente. Bom, e com essa excelente reflexão, eu agradeço demais a sua participação, infectologista Ricardo Vasconcelos, muito obrigada. A gente tem que erradicar o vírus, controlar, eliminar, buscar a cura, mas também a cura do preconceito, né? Buscar mais empatia na sociedade e falar cada vez mais sobre o assunto para a gente conscientizar a população, né, Ricardo? Muito obrigada. Com certeza. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, e você fique com a gente porque daqui a pouquinho o Viver Melhor conversa com o sociólogo Alexandre Grangeiro. Fazemos uma breve pausa e voltamos já já. Viver Melhor está de volta e hoje fala sobre as 4 décadas da epidemia do vírus HIV/AIDS no Brasil. As evoluções, os desafios e as conquistas no tratamento. Desde os primeiros casos relatados em 1981 nos Estados Unidos, estudos derrubaram fake news do passado. Hoje nós sabemos que o HIV não circula pelo ar, não é transmitido pelo beijo nem pelo abraço. A transmissão se dá pelo sangue ou pelo contato sexual sem o uso do preservativo com alguém infectado. Só que o problema é que mesmo com as informações amplamente divulgadas, o preconceito e o estigma contra as pessoas com HIV/AIDS ainda é forte e velado na sociedade. Para abordar essas e outras questões sociais que envolvem o vírus, eu converso agora neste segundo bloco com o sociólogo Alexandre Grangeiro, que é professor do Departamento de Medicina Preventiva da USP e ex-diretor do Programa Nacional de DST/AIDS. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigada pela presença. Obrigado, Rafaela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, é isso mesmo. 2021, 40 anos depois do primeiro caso, nós ainda vivemos essa epidemia do preconceito e do estigma contra as pessoas soropositivas? Infelizmente, sim, Rafaela. Veja, nós tivemos por muito tempo, são 40 anos, como você chamou a atenção, políticas que enfrentaram o estigma e o preconceito e tivemos uma sociedade que se engajou na luta contra a AIDS. E por muitos anos nós observamos uma melhora nesses índices, mas infelizmente nos últimos anos nós estamos vendo uma situação bastante adversa para lidar com o preconceito e para o estigma. Hoje nós temos, infelizmente, uma sociedade que tem menos tolerância
em relação ao HIV, em relação à AIDS e em relação àqueles grupos, aquelas populações que estão mais sujeitas à infecção. Eu até diria para você, Rafaela, que pode até parecer estranho, mas que hoje o preconceito é mais responsável pela epidemia de HIV do que o próprio vírus. Veja, uma pessoa que continuamente sofre a violência de um estigma e do preconceito, e eu diria para você que o preconceito, o estigma, de fato é uma violência, uma das maiores violências existentes, ou seja, quando você diz para uma pessoa que ela não é aceita, que ela não é boa do jeito que ela é, essa pessoa não tem capacidade, ela não se encontra com a sua autoestima, ou não se encontra com todas as condições para fazer a prevenção, ou para procurar o tratamento, ou para se proteger do HIV. Então, portanto, hoje é uma situação bastante adversa e nós precisamos colocar o preconceito e estigma como o ponto mais alto em relação ao enfrentamento da epidemia, se nós não quisermos viver ainda mais 40 anos com essa doença e viver 40 anos com uma doença mais intensa do que nós vivemos nessas primeiras 4 décadas. Alexandre, qual é o impacto disso na adesão ao tratamento? O preconceito impede que ela se assuma na sua identidade, na sua forma de ser, e com isso impede que ela negocie os métodos preventivos com a sua parceria, impede com que ela vá ao serviço de saúde obter esse método preventivo, impede que ela de fato se veja como algo importante fazer a prevenção. E aí nós podemos continuar. Ela também não vai buscar o diagnóstico porque ela tem receio de sofrer o preconceito no serviço de saúde, ela tem receio de ser conhecida como uma pessoa com HIV e, portanto, referendar todo o estigma. O estigma aí significa dizer que ela vai morrer, significa dizer que ela, erroneamente, né, é bom frisar, dizer que ela não tomou cuidado com a sua vida sexual e, mais ainda, dizer que ela tem uma identidade que socialmente não é aceita. Então, ela não vai procurar o diagnóstico, vai chegar tardiamente ao serviço, vai diminuir a sua chance de sobrevivência. Esse preconceito arraigado ainda sobre as pessoas soropositivas, você atribui, Alexandre, à falta de informação ou as pessoas já têm informação suficiente? É uma questão cultural mesmo? Olha, veja, com relação ao HIV, a gente acho que tem 2 tipos de preconceito, né? Tem um preconceito que é da própria doença, né? De fato, é uma doença que teve um impacto social, e tem, né, um impacto social muito grande, está muito vinculado à sexualidade. As pessoas que a imagem, né, a representação social da doença, ela está muito associada ao que nós chamamos aí, vulgarmente como uma promiscuidade ou como uma vida sexual não regrada, o que é completamente equivocado, né? Mas também tem um preconceito que está relacionado àqueles grupos, aquelas populações que estão mais afetadas pela epidemia. Então, tem um preconceito vinculado às orientações homossexuais, tem um preconceito vinculado às identidades de gêneros de mulheres trans ou travestis, tem preconceito relacionado, por exemplo, àqueles que usam drogas ou que fazem trabalho sexual. A desigualdade social também é um entrave na luta contra o HIV? A desigualdade é importante, a desigualdade nos centros urbanos é mais importante ainda, e as populações desses centros urbanos que têm o maior desfavorecimento social são aqueles que são mais afetados, né? E aí eu chamaria atenção para a população de cor de pele preta, chamaria a atenção para os grupos com menor renda, especialmente para aqueles que estão em trabalhos sexuais, né, de prostituição, chamaria a atenção também para aqueles que têm orientação homossexual com menor renda. Esses têm sido os mais afetados pela epidemia atualmente. Mas, Alexandre, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é referência no mundo todo, né? Mas o Brasil é um país continental e temos também essa dificuldade de deslocamento, de recurso para atender a todo mundo, né?
Veja, porque na realidade, por mais que a gente possa ter a disponibilidade de serviços de saúde, as pessoas precisam ter condições de chegarem a esses serviços de saúde, né? Então, nós temos uma população que é muito pobre e que, via de regra, não tem acesso. É uma questão mais, enfim, de dificuldade de acesso. Porque não tem dinheiro para ir ao serviço de saúde, porque trabalha naquele período que o serviço de saúde está aberto, ou mesmo porque acha que não tem o direito de ser atendido naquele serviço de saúde, né? Então, só a disponibilidade dos serviços de saúde não é capaz de garantir o acesso e a prevenção e o tratamento. A gente precisa ter políticas que sejam compensatórias nesse sentido, né? Por isso que é importante as atividades que nós chamamos das atividades extramuros, né? Especialmente quando a gente pensa em prevenção. Por exemplo, a escola, a educação é um setor extremamente importante do ponto de vista das políticas de enfrentamento da epidemia de HIV. E essa é uma questão importante, né? Nos últimos anos nós estamos vendo um declínio das atividades preventivas feitas dentro da escola. E por isso a gente consegue entender por que essas novas gerações estão sendo mais afetadas do que as gerações que as antecederam. Porque é como se nós estivéssemos criando gerações analfabetas ou incompetentes para lidar com o HIV. Tanto que, se a gente compara as taxas de incidência atualmente nas novas gerações, as gerações, especialmente aquelas nascidas já nesse século, as taxas de incidência tendem a ser mais altas do que as taxas de incidência daquelas gerações que antecederam a epidemia de HIV, que nasceram em 1940, 50, 60, 70. Ou seja, se mantiver esse ritmo, a epidemia tende a se agravar ao longo do tempo e retroceder todos os ganhos que nós tivemos. Então, eu diria, hoje, mais importante do que a área de saúde seria o envolvimento, novamente, de outros setores da sociedade para que a gente conseguisse enfrentar essa epidemia de uma forma mais efetiva. Bom, falando em envolvimento, né, para apoiar as mulheres soropositivas, promover o acesso a informações, direitos e garantias na prevenção e no tratamento do HIV, foi criado o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Vamos conhecer agora um pouquinho do trabalho dessa grande rede de apoio. Meu teste de HIV deu positivo, e agora? Como será minha vida sexual e afetiva? Será que vou me relacionar com alguém? E se quiser ser mãe, tenho direitos? São muitas dúvidas que a maioria das mulheres tem após o diagnóstico. E não é para menos, afinal, ainda temos sonhos e desejos para o futuro. Viver com HIV não impede de estudar, de trabalhar, de se relacionar sexual, afetiva e socialmente, nem mesmo de vivenciar a maternidade se assim o desejar. Para isso, você deve estar informada, acolhida e assistida, e é fundamental que saiba de seus direitos sexuais e reprodutivos. Atuamos, por um lado, para o fortalecimento das mulheres que chegam no movimento com diagnósticos recentes, fragilidades, e elas são acolhidas por todas nós, né? E em processos de troca de experiências, em espaços de escuta, onde esta mulher percebe que não está só. Isso é muito importante para quem recebe um diagnóstico, né? Você deve saber que tem direitos e estes devem ser garantidos pelo Estado. Por isso, denuncie qualquer tipo de violação. Bora! Beije muito, curta muito, constitua a família, trabalhe e estude. Viva! Suas decisões sexuais e reprodutivas estão sempre lado a lado de sua vida. Você decide. O Movimento Nacional das Cidadãs Positivas atua na garantia de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres que vivem com HIV/AIDS. Junte-se a nós. Acesse mnsp.org.br. Alexandre Grangeiro, qual é a importância de redes de apoio como essa que nós vimos a homens, a mulheres, a pessoas soropositivas? Rafaela, sabe que eu até me emociono, né, ao ter contato com esse vídeo, né, por várias questões, né.
A primeira delas mesmo, como a gente observou agora em relação também à pandemia de Covid, né? As principais respostas a uma doença, às questões de saúde, de fato elas estão na comunidade, né? Ou seja, quanto mais a comunidade consegue se envolver, mais a gente vai ter uma abordagem adequada e vai ter uma abordagem mais ampla, né? Então, eu acho que a primeira questão, se tem um ponto que a gente deve ressaltar ao longo desses 40 anos, e a gente deve aprender, né, com a epidemia de HIV, é a importância do envolvimento das comunidades, dos grupos organizados numa resposta à saúde, né? A segunda questão que eu acho que ele traz bem importante, até para a gente fazer um vínculo com o nosso início da conversa, né? É de que, veja que interessante, né? É uma abordagem que vai para além do preconceito, é uma resposta ao estigma e ao preconceito, né? Ou seja, é uma forma de abordagem que é do acolhimento, ou seja, que é do respeito pelas pessoas que se infectaram e pelo reconhecimento do direito à vida dessas pessoas, né? Então, ou seja, solidariedade, envolvimento comunitário, uma resposta contundente contra o estigma e o preconceito e um simbolismo de que, de fato, é possível viver com HIV com a mesma qualidade de vida de que vivem aqueles que não têm HIV. Então, de fato, eu acho que ele é bastante exemplar nesse sentido, Rafaela. Alexandre Grangeiro, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que, de fato, programas com essa abordagem faz com que a gente retome o tema de um ponto positivo e de um ponto adequado para que a sociedade consiga conviver melhor com a epidemia e eliminá-la num breve tempo. Obrigado, Rafaela. Muito obrigada e muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa, eu te espero. Até lá.